Bom, a primeira aula do nosso curso, nós vamos comentar um pouco sobre alguns conceitos de química que a gente precisa conhecer muito bem antes da gente entrar na química do solo. Eu acho engraçado, assim, que muitos agrônomos falam para mim, nossa, professora, eu não gosto de química, né? Eu penso, cara, por que você está fazendo agronomia? Porque na agronomia a gente precisa muito da química. A gente precisa da química quando a gente vai aplicar um fertilizante no solo. A gente precisa da química para entender quais nutrientes vão ficar mais, quais nutrientes vão embora. Para entender por que, que o solo do cerrado, né? Por que, que falam assim, o solo do cerrado é um solo rico em alumínio, ferro e é um solo ácido, né? Será que é porque ele nasceu assim? Né? O que, que fez com que esse solo ficasse desse jeito? Tá? A gente precisa entender muito bem a química desses elementos para conseguir explicar isso. Né? Quando vocês vão fazer uma aplicação de agrotóxico, né? Vocês precisam saber que produto vocês podem misturar, vocês precisam saber como que vai ser o efeito residual desse produto. E para entender, né, todos esses processos, a gente precisa ter uma noção de química. Então, essa é a ideia de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho, de uma forma bem mais simples, né? E eu vou dar só uma pincelada também em alguns conceitos que a gente precisa ter antes de entrar na química do solo, tá? E já citei aqui alguns exemplos, né? Mas vou falar mais dois que são muito importantes para a gente e que requerem da gente um conhecimento mínimo de química, né? A gente tem fertilizantes que são muito solúveis. Então, o KCl é um exemplo. Né? É um fertilizante que você aplica no solo, ele rapidamente é disponibilizado para a planta, ele rapidamente se dissolve. A gente tem outros insumos agrícolas que não são assim. O calcário é um exemplo. A gente aplica calcário e espera 3 meses reagir. Gente, por que, que é assim? A explicação, de novo, gente, está na química, tá? Então, a gente precisa voltar e olhar um pouquinho esses conceitos para a gente conseguir ter um bom entendimento de química do solo. Por que, que o fósforo a gente consegue aplicar ele de uma vez só? E por que, que a gente parcela a adubação com potássio e a adubação com nitrogênio? Que propriedades têm esses elementos que fazem com que eles sejam muito mais perdidos do que o fósforo, né? Então, mais uma vez, gente, precisamos entender de química para conseguir entender isso. E é isso que nós vamos começar fazendo agora, tá? Bom, só então para a gente dar uma rápida relembrada aí, vamos comentar um pouquinho sobre a tabela periódica, né? A tabela periódica, ela organiza os elementos, né, de acordo com as propriedades que eles têm. Isso facilita muito para a gente quando a gente olha, sabe onde ele está, se é não metal, se é metal, né? Que família que aquele elemento pertence, a gente já consegue tirar várias informações dele, né? Ela é organizada, então, eu acabei de falar, né, que ela é organizada de acordo com as propriedades dos elementos. Aí vou pegar um exemplo aqui, né? As famílias da tabela periódica, então família 1A, 2A, 3A, 4A, né, a gente vai vir para cá. Todos os elementos que estão dentro da mesma família, né, principalmente na série A série B, ela não obedece tão bem essa regra, não. Então a série A está aqui, né? Depois vem para cá, e a série B está aqui embaixo. Os elementos que estão na série A, quando eles são da mesma família, todos eles têm o mesmo número de elétrons na última camada de valência. Essa é uma propriedade que a gente já consegue, sabendo a família do elemento, a gente consegue saber quantos elétrons, por exemplo, ele tem na última camada, tá? Isso é uma coisa bem importante, porque a gente vai saber se ele tem mais tendência de doar, se ele tem mais tendência de receber, né? Quando ele interage com outro elemento químico, se a gente soubesse esse elemento químico também tem mais tendência de doar ou mais tendência de receber, a gente consegue saber que tipo de ligação que eles vão fazer, né? Então, enfim, esse agrupamento da tabela periódica, ele ajuda muito a gente a identificar com uma certa facilidade aí algumas propriedades dos elementos químicos, tá? Então, rapidamente, só para a gente relembrar, o símbolo vem aqui no meio, né? Para muitos o símbolo é fácil, porque é o começo do nome, né? Então, o ferro, por exemplo, é Fe, mas para outros não, tá? Então, vou pegar o exemplo do sódio, por exemplo, né? O sódio é Na o símbolo, tá? Porque, na verdade, o Na vem de natrium, né? É o nome desse elemento químico em latim, tá? Bom, aqui a gente tem o número atômico, né? Que é igual ao número de prótons e elétrons. Algumas tabelas periódicas trazem para a gente a distribuição dos elétrons nas camadas de valência, que é bem útil, né? E aqui embaixo vem o número de massa do elemento, tá? Só lembrando, né, que alguns elementos químicos, eles
eles podem ter número de massa diferente, né? Átomos do mesmo elemento químico podem ter números de massa diferente. Por quê? Porque a gente tem elementos químicos que são isótopos. Então, o que são isótopos? São átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, né? Eles têm o mesmo número atômico, Z, porém, eles têm número de nêutrons diferentes. Então, vou pegar o caso do nitrogênio, né? Então, o nitrogênio, ele tem 7 prótons no núcleo. Porém, o nitrogênio 14 tem 7 nêutrons e o nitrogênio 15 tem 8, né? Então, um vai ficar com massa atômica de 14 e o outro vai ficar com massa atômica de 15. E aí, na hora da gente calcular a massa atômica para colocar na tabela periódica, o que a gente faz? O que é feito, né? Ver a abundância desses isótopos na natureza. E aí faz uma média ponderada. Então, no caso do nitrogênio 14 e nitrogênio 15, na natureza, 99,64, na verdade é 6, né? É um número quebrado aí, vai ser nitrogênio 14. E aproximadamente 0,37% vai ser nitrogênio 15. Aí faz essa média ponderada, né? Para chegar, então, na massa atômica desse elemento químico, tá certo? Bom, eu falei também, já comentei rapidamente, né, que eles aqui nessa tabela, então, os elementos estão agrupados, né, de acordo com as semelhanças dele. Então, a gente tem os metais, os não metais, os metais alcalinos de transição, metais de transição, desculpa, e, e aí eles têm propriedades, né? Então, os metais, por exemplo, geralmente são bons condutores de eletricidade, são elementos que tendem a doar os seus elétrons, enquanto os não metais são elementos que tendem a receber elétrons. Então, de acordo com o grupo, né, a gente consegue predizer algumas características mesmo do elemento químico. Eu comentei, né, lá no começo, mas agora eu vou falar um pouco mais, mostrar isso para vocês aqui, que na tabela periódica os elementos eles são agrupados em famílias, né? Então a gente tem as famílias, aqui no caso está 1, 2, 3, 4, né? Mas poderia ser agrupado em famílias A e famílias da série B, né? Então, elementos da mesma família, eles vão ter a mesma quantidade de elétrons na última camada de valência. Então, se a gente pegar a família 1A, por exemplo, né, olha, todo mundo com um elétron na camada de valência, família 2A, todo mundo com 2 elétrons na última camada de valência, família 3A, todo mundo com 3 elétrons na última camada de valência, 4A, 4, né, e assim vai até a família 8A. Quando a gente vem aqui para a série B, né, isso já não sai muito certinho não, tá, gente? Né, a gente tem várias exceções à regra ali, tá bom? Mas aqui, pelo menos aqui na série A, a gente consegue aplicar bem essa regra. Além da gente poder dividir os elementos na tabela periódica em famílias, a gente pode dividir também em períodos, né? E o que tem de igual dentro de cada período? Elementos do mesmo período, gente, eles têm o mesmo número de camadas de valência. Então, por exemplo, os elementos do período 1, eles têm uma camada de valência. Os elementos do período 2, eles têm 2 camadas de valência. 3 camadas de valência, tá? 4 camadas de valência. 5 e assim vai, né? Até o período 7, né? Onde a gente vai ter 7 camadas de valência nesses elementos, tá? Um outro agrupamento que é feito e que a gente pode utilizar também à medida que a gente desce aqui na tabela periódica, a gente vai tendo um aumento da massa e um aumento do tamanho dos elementos. Então, o sódio, por exemplo, né, ele vai ter um raio atômico menor do que o potássio. O magnésio vai ter um raio atômico menor do que o cálcio, tá? A gente consegue, então, pela posição que eles estão, ter uma ideia aí do tamanho desses raios, né? Então, a gente estava aqui justamente falando sobre raio atômico, né? E olha aqui, olha, o que eu estava comentando. Então, aqui eu tenho um raio atômico maior do que aqui. Aqui eu tenho um raio atômico maior do que aqui. Então, se a gente vai olhando, né, à medida que a gente vai descendo dentro de uma mesma família,
a gente vai encontrando elementos que têm raios atômicos ligeiramente maiores ou muito maiores às vezes, né? Olha aqui, por exemplo, né? A gente tem uma diferenciação do tamanho desses elementos, tá certo? Um outro conceito que é muito importante, que a gente vai usar muito, eu já vou comentar mais sobre raio atômico, tá? Um outro conceito que é muito importante, que a gente vai utilizar muito, é o conceito de eletronegatividade, né? O que que é eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem de atrair um par de elétrons para ele. Então, quanto mais à direita e quanto mais para cima o elemento estiver na tabela periódica, mais eletronegativo ele é e, portanto, menos eletropositivo, né? Então, maior a tendência que ele tem de receber elétrons. Então, aqui, né, se a gente pegar oxigênio e flúor principalmente, né, é o elemento aí que tem a maior tendência de receber elétrons. Mas eu vou destacar o oxigênio, tá? Porque quando a gente fala de química do solo, muitos grupos de que vão estar reagindo com os nutrientes no solo, muitos grupos que estão presentes nas argilas, que vão estar reagindo com os nutrientes do solo, eles têm oxigênio, né? Uma hidroxila, geralmente. Então, só para a gente. É um elemento que a gente vai usar muito quando a gente for fazer as contas para a parte de química do solo, tá? E na outra extremidade, né, aqui, então, aqui embaixo e mais à esquerda, a gente tem esses elementos aqui, que são os elementos menos eletronegativos. Então, são elementos que têm aí muita tendência de doar elétrons, né? Então, nós vamos usar essa tabela muitas vezes ainda para conseguir saber, por exemplo, que tipo de ligação química que dois elementos fazem, tá? Tem uma conta que a gente vai fazer e eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas eu só quero que vocês tenham na cabeça que a eletronegatividade ela é muito importante quando a gente quer entender ligação química, tá? Então, para a gente entender que tipo de ligação química que está acontecendo entre dois elementos, se é covalente, se é iônica, né? E isso vai afetar muito a disponibilização de nutrientes no solo, tá, gente? Então, por isso que é tão importante a gente entender isso. Então, esse é um conceito que vai aparecer muito nas aulas, que a gente vai conversar muito sobre ele. Bom, à medida que a gente aumenta o raio atômico, né, há uma tendência de redução da eletronegatividade, tá? Por que que isso acontece? Quando a gente tem um átomo que ele é muito grande, a distância do núcleo, que é onde está a carga positiva, né, onde estão os prótons, para a última eletrosfera, ela é maior, né? Isso vai fazer com que a força de atração do núcleo com os elétrons seja menor. E aí é mais fácil para esse elemento químico perder elétrons. Então é por isso que quando a gente olha, né, esses elementos que estão aqui, olha, são os mais eletropositivos, quer dizer, são os elementos que têm maior tendência de doar elétrons, porque se a gente pensar em termos de distância do núcleo desses elementos para a última eletrosfera, né, para a última camada eletrônica, ela é maior do que do que a gente vai ver aqui no flúor e no oxigênio, né? Então, como no oxigênio essa distância é pequena, esses elementos eles têm uma atração maior entre os prótons do núcleo e os elétrons. E essa maior atração vai fazer com que eles tenham maior tendência de receber outros elétrons e segurar esses outros elétrons que eles receberam com mais força, né, do que aqui onde a gente tem uma distância maior. Tá? Então, quanto maior o raio atômico, menos eletronegativo, né, menos tendência de receber elétrons um elemento tem, tá? Essa é a relação aí entre raio atômico e eletronegatividade, tá? A gente já comentou isso aqui, né, que os metais, eles geralmente são doadores, e os não metais, eles são mais receptores, né, se a gente olhar os metais por aqui e os não metais por aqui, tá? Isso tem a ver, então, com essa questão do raio atômico desses elementos químicos. Bom, e quanto maior a tendência que um elemento tem de receber elétrons, mais vai ser difícil da gente tirar um elétron dele. Então, a energia necessária para remover um elétron também vai ser maior, né? Então, quanto mais eletronegativo for,
maior vai ser a energia de ionização necessária para remover um elétron desse átomo, tá? Desse íon. A ionização dos elementos, ela é muito importante porque ela torna os elementos muito mais reativos, né? Quando os elementos eles estão na forma elementar, ou estão sem carga, não estão carregados, eles interagem entre eles. Então, oxigênio com oxigênio formando N2, nitrogênio com nitrogênio formando oxigênio com oxigênio formando O2, nitrogênio com nitrogênio formando N2, hidrogênio com hidrogênio formando H2, né? Os gases nobres, né? Então, quando a gente está na forma não iônica, os elementos eles vão interagir entre eles. Quando os elementos estão na forma ionizada, então quando você tem, por exemplo, K+ e Cl-, eles são elementos de espécies diferentes, mas eles vão interagir. Eles vão ser atraídos um pela carga do outro. E isso vai fazer com que aconteça uma série de reações químicas, né? Que são importantíssimas, inclusive, para a vida no planeta, tá? Então, a ionização ela é importante ser um dos principais fatores aí que vai fazer com que os elementos interajam no ambiente. Então, é algo que a gente precisa entender muito bem, né? Que carga cada elemento químico tem. A gente pode ter elementos químicos com cargas diferentes, né? Então, vou pegar principalmente aqui o exemplo do nitrogênio e do carbono, tá? Então, o nitrogênio, gente, olha, ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados de oxidação, né? O que significa isso? Significa que ele é capaz de se apresentar em muitas formas diferentes, algumas muito oxidadas, né? Como é o caso do nitrato, algumas bem mais reduzidas, né? Como é o caso aqui da amônia e do amônio, tá? Então, ele vai se apresentar em muitos estados de oxidação, e isso vai tornar ele um elemento muito reativo, porque vai aumentar muito a capacidade dele de interagir com outros elementos químicos, tá? A mesma coisa a gente vê para o carbono, tá? Ó, tem aqui, ó, 4 estados de oxidação e outros 4 estados de oxidação. Também é um elemento muito reativo, também é um elemento que a gente pode encontrar na natureza em vários compostos diferentes, né? E a gente tem elementos químicos que a gente sempre vai encontrar da mesma forma. Então, potássio, cálcio, né, são elementos químicos que têm um estado de oxidação só, e vão ser encontrados na natureza só com carga positiva mesmo, tá? A gente vai começar a comentar melhor, tá? Eu queria só gostaria que vocês se lembrassem disso, né? Que os elementos podem ter estados de oxidação diferentes, e isso vai mudar a carga desses elementos, e aí vai mudar totalmente a reação deles. Por exemplo, é totalmente diferente a forma que o nitrato reage no solo da forma que o amônio reage no solo. Um tem carga positiva, né? Ele vai se ligar naquela argila que tiver com carga negativa. O outro, ao contrário, ele tem carga negativa, então ele vai se ligar na superfície da argila que tiver com carga positiva, percebe? Então, isso muda totalmente a dinâmica do elemento químico, o estado de oxidação que ele está. E nós vamos conversar melhor sobre isso, nós temos uma aula que nós vamos ver as principais reações, né, de oxidação e redução, de dissolução, enfim, uma série de reações que nós vamos estudar, e nós vamos falar um pouco melhor e entender um pouco mais sobre como calcula isso aqui, tá? Agora eu só quero que vocês tenham na cabeça que os elementos podem ter muitos estados de oxidação, e isso vai mudar muito, né, a disponibilidade dele, a forma como ele vai interagir com as partículas do solo. Bom, um outro conceito que é muito importante para a gente, né? Então, a gente falou já de raio atômico, né? O raio atômico é o raio do átomo no estado elementar, é a distância do centro do núcleo até o último elétron estável, né? O raio iônico, gente, qual que é a diferença de raio iônico para raio atômico? A diferença é que raio iônico, eu estou falando do íon, então eu estou falando da molécula carregada. É a distância do centro do núcleo até o último elétron, né, do íon, tá? E um parâmetro que a gente pode usar, né, que ajuda bastante a gente a entender algumas propriedades dos elementos, é o potencial iônico. O que é o potencial iônico? O potencial iônico, gente, nada mais é do que a densidade de carga por área. Como que eu calculo isso? Eu vou pegar a carga iônica do elemento químico, né? Muitas vezes isso aqui vem ao quadrado, né?
e divido isso pelo raio iônico. Então, eu vou ter uma ideia de carga por área, tá? E aí, quanto maior a quantidade de carga por área, isso, para um cátion, por exemplo, pode significar maior hidratação, né? Que é um assunto que a gente vai comentar já no próximo slide, tá? E que muda muito a interação do elemento químico com o solo, tá? Então, o potencial iônico nada mais é, né? Repetindo, do que a gente observar a densidade de carga de um íon por área, tá? Um outro conceito muito importante é o raio hidratado. Quando a gente introduz um íon, né, numa solução aquosa, a gente tem nessa solução moléculas de água, né? As moléculas de água, elas são compostas por dois átomos de oxigênio e, desculpa, por dois átomos de... As moléculas de água, elas são compostas por... As moléculas de água, elas são compostas por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Pela geometria da molécula de água, essas cargas elas não se anulam. Então, a molécula de água é uma molécula polar, é um dipolo, né? Onde a gente tem uma parte que é mais positiva, que é a parte dos hidrogênios, e uma parte que é mais negativa. Quando a gente introduz um íon na água, se esse íon for positivo, como é o caso do ferro, que está aqui representado, ele vai atrair as moléculas de água pela face negativa delas, tá? Então, as moléculas de água, elas vão formar uma camada em volta desse íon, tá? Que vai ser chamada de camada de hidratação interna, né? Depois dessa camada de hidratação interna, a gente ainda vai ter uma segunda camada de água sendo atraída por esse íon, tá? De carga positiva. E essa camada é chamada de camada de hidratação externa. E aí, só depois de passadas essas duas camadas, é que a gente vai voltar até a água não perturbada por essa carga. Então, quando a gente introduz um íon no sistema aquoso, as moléculas de água elas vão se orientar de uma tal forma que elas vão virar a carga oposta delas para esse íon. Então, o íon está aqui, né? Ele tem a carga positiva. As moléculas de água vão se orientar pela face do oxigênio para ele, para anular essa carga, tá? Então, vai se formar camadas de água em volta desse íon até que essa carga seja anulada, né? E não interfira mais na massa de água, né? Que está aqui, ó. O que está escrito aqui, book water, né? Já é a massa de água sem interferência aí desse íon que foi introduzido. Ah, professora, e se a gente introduzisse um ânion? Mesma coisa, se a gente introduzisse um ânion, em vez, ele teria carga negativa, né? Em vez de estar sendo exposta à face negativa da molécula de água, seriam os hidrogênios que estariam voltados para ele, mas também iria fazer essa camada de hidratação, tá? Na verdade, gente, assim, os cátions, eles têm uma capacidade maior de manter essa camada de hidratação do que os ânions, mas isso é um assunto para um outro momento, tá? Bom, e o que é, então, o raio hidratado? O raio hidratado é justamente a distância do núcleo, tá? Até o final dessa camada de hidratação do íon. Bom, eu queria mostrar um pouquinho para vocês a importância disso dentro da química do solo, tá? E para isso, eu vou contar uma coisa para vocês primeiro. No solo, gente, a gente tende a permanecer com alumínio e com ferro mais do que a gente tende a permanecer com cálcio e com magnésio. E cálcio e magnésio tende a permanecer mais adsorvido, né? Quando eu falo permanecer mais, eu estou querendo dizer que esses elementos, eles têm maior facilidade de ficar retido nas argilas, né? Então, o alumínio e o ferro, eles tendem a ficar mais retidos que o cálcio e que o magnésio. O cálcio e o magnésio tendem a ficar mais retidos do que o sódio e que o potássio. Por quê? Porque eles têm carga mais alta. Então, por exemplo, o alumínio tem carga 3 e o ferro tem carga 3. Eles vão ter uma força de atração com a argila maior do que o cálcio e o magnésio, que tem carga 2. E o cálcio e o magnésio vão ter uma força de atração maior do que o potássio e o sódio, tá? Então, quanto mais alta for a carga do íon,
maior a atração que ele tende a ter com as partículas de argila, né? A gente precisa olhar também qual é o tipo de ligação que esse elemento faz, tá? Mas vamos então, no caso desses elementos que eu comentei agora, todos eles fazem ligação iônica. Então, dentro de elementos que fazem ligação iônica, quanto mais alta for a carga do elemento, maior vai ser a tendência dele de ficar retido na argila, tá? Se o elemento fizesse ligação covalente, aí a tendência dele ficar seria maior ainda. Então, por exemplo, nas argilas aqui do cerrado, ou nas argilas nos solos da classe dos latossolos, de uma forma geral, o H+, ele tende a ficar mais do que o alumínio e o ferro, e ele tem uma carga só. Por que isso acontece? Porque ele faz ligação covalente, tá? Eu vou comentar isso no próximo vídeo. Então, aí não importa quantas cargas ele tem. Se ele faz ligação covalente, ele tende a ficar mais. Mas dentro daqueles que fazem ligação iônica, ferro, alumínio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, quanto mais alta for a carga, maior vai ser a retenção. Muito bem, só que a gente tem elementos químicos que têm a mesma carga. Então, cálcio e magnésio têm carga 2+, sódio e potássio têm carga 2+. Quem vai ficar mais retido? Gente, quem vai ficar mais retido é quem tiver o menor raio hidratado, tá? Por quê? Porque quem tiver o menor raio hidratado, a distância da carga do núcleo, que é o que vai, no caso desses cátions, né? Esses cátions, eles vão se ligar nas cargas negativas das argilas, né? Então, esses elementos, eles vão se ligar nas cargas negativas das argilas. Logo, quanto mais próximo essa carga negativa tiver da carga positiva do elemento, maior a força de retenção. E aí, quem vai estar mais próximo? Quem tiver o menor raio hidratado, tá? Então, se a gente olhar aqui, olha, a gente observa que o raio hidratado do potássio é menor do que o raio hidratado do sódio, que o raio hidratado do cálcio é menor do que o raio hidratado do magnésio. E aí eu falo para vocês já, o cálcio fica mais retido que o magnésio, o potássio fica mais retido que o sódio, tá? Quando a gente olha o raio iônico, né, é o inverso, tá, gente? Se a gente olhar aqui, ó, o raio iônico do potássio, o raio iônico do potássio é maior do que o raio iônico do sódio, né? E aí, quando a gente faz aquele cálculo de potencial iônico, a gente percebe o quê? Que o sódio, ele tem uma maior densidade de carga por área, porque ele tem um raio menor. Ele tem a mesma carga com um raio menor, né? E isso vai fazer com que o potencial iônico dele seja mais alto. Tendo um maior potencial iônico, ou seja, uma maior quantidade de carga por área, ele vai ser capaz de atrair um número maior de moléculas de água, tá? Então, se a gente olhar aqui o número de hidratação do sódio, a gente vê que ele é maior do que o do potássio. Se a gente olhar o número de hidratação do magnésio, a gente vê que ele é maior do que o do cálcio. Então, isso vai fazer com que esses elementos atraiam mais moléculas de água. E aí, isso vai aumentar a distância do núcleo desse elemento químico, tá? Que é onde está a carga positiva, até a carga negativa da argila. Porque ele vai chegar para se ligar na argila, mas ele vai chegar junto com várias moléculas de água, né? Isso tem a ver com o tipo de ligação química que esses elementos fazem com o solo, que são ligações do tipo iônica, tá? Que é o assunto do nosso próximo vídeo, ok? Bom, então, espero que até aqui vocês tenham entendido, né, essa importância da gente conhecer esses conceitos para entender como é que esses elementos químicos vão estar se comportando no solo, né? E aqui só, então, né, um gráfico mesmo mostrando o que a gente acabou de comentar, né? Quanto maior o raio iônico, né, a gente vê que o raio hidratado é menor, ó. Olha a relação aqui, ó. Raio iônico menor, raio hidratado maior, né? Quando a gente está em elementos com a mesma quantidade de carga, né? Em íons que têm a mesma quantidade de carga. Cálcio e magnésio, outro exemplo que a gente usou. Raio iônico menor, raio iônico menor, raio hidratado maior. Raio iônico maior, raio hidratado menor, tá? Bom, então, nós finalizamos esse primeiro vídeo e no próximo vídeo eu venho conversar com vocês sobre os tipos de ligação química, né? Que é um assunto muito importante quando a gente quer entender sobre disponibilidade de nutriente para as plantas, tá bem? Então, aí os livros que eu usei, né, para preparar essa aula,
Vocês podem encontrar as figuras e tudo que foi comentado aqui nesses 3 livros. É isso aí, então, e até o próximo vídeo.